Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Hoje, terça-feira, dia 23 de maio. Muita luz e muita paz, meus amigos, aí para o seu coração, né, para a sua vida. Que Deus te inspire no seu bom ânimo para você fazer tudo o que precisa ser feito para com certeza se sentir muito mais feliz, não é? Apesar dos desafios que naturalmente estão ao nosso redor. Olha só, hoje na nossa pílula do nosso amado Evangelho, eu queria contar para vocês uma história muito interessante. A história conta, gente, que havia um pregador, um homem que falava de Deus, né, com muita propriedade, com muita facilidade, que lotava os lugares no qual passava. E havia uma determinada localidade em que esse pregador falava, em que sempre havia muita e muita gente. E lá no último banco, na última fileira, sentava-se, né, um senhor que admirava profundamente as palavras aí do dito pregador. Todas as vezes que esse pregador ia nesse lugar, o local enchia. E quando era no final, todo mundo ia lá e parabenizava ele inflava o ego, e era aquela situação, né? Menos aquele senhor que se sentava na última cadeira. E os anos foram se passando, né? Os anos foram passando e tal. E sempre que o pregador voltava lá, ele começou a perceber que todo mundo procurava ele, menos o homem que estava na última fileira. E aquilo começou a incomodá-lo. Assim, gente, mas quem que esse homem pensa que é, né? Eu venho aqui, falo assim, assado. O povo vem e reconhece, aquele homem nunca veio até mim. Mas também não dava tempo dos dois conversarem, porque na hora que ele tinha atendido todo mundo, claro, o homem já tinha ido embora há muito tempo. Bem, o tempo passou. E como sempre, meus amigos, o tempo passa e traz à tona aquilo que a gente não conseguia entender. Esse pregador desencarna. E a história conta que ele chega no mundo espiritual numa situação muito diferente da que ele imaginava para ele próprio. Ele está lá se sentindo perdido no mundo espiritual, perambulando, né, em sofrimento, angustiado, se sentia enfermo, desanimado, e de repente ele se recorda, mas não é possível, por que é que eu estou me sentindo assim? E então ele se lembra que em várias das suas palestras ele próprio tinha dito, assim, olha, na hora que você estiver se sentindo em necessidade, faça uma prece, lembre-se de Deus, e ele sempre vai lembrar de você. E ele falava, né, com aquele tom teatral e tal. Então naquele momento ele se lembra, e a história nos conta que ele faz uma prece. Talvez a primeira, meus amigos, talvez a primeira prece de verdade do coração. Porque o nosso amigo estava muito acostumado a falar, né? Mas a sentir ainda não. Então ele faz uma prece do fundo do seu coração e naquele instante que a sua vibração se eleva realmente um pouco mais, ele vê que alguns companheiros com muita luz se aproximavam dele. E naquele local escuro que ele se encontrava, aquela luz era como se fosse farol, né? Ou faróis que se aproximavam dele. Então ele foi observando, falou, ai, graças a Deus veio um socorro, e ficando feliz, se enchendo de esperança, né, de bom ânimo. Mas de repente, entre as pessoas ou os espíritos, né, que ali estavam, os seus companheiros, os anjos de Deus que vieram acolhê-lo, vocês não acreditam quem é que estava lá? Exatamente, o homem da última fileira. Na hora que ele viu aquele homem, ele se revoltou. Não, não é possível. Ele até esqueceu, né? Que estava recebendo socorro, se revoltou. Você? Você aí? E o homem caladinho. Que absurdo! Como que você pode estar aí neste meio de luz? Você, seu ingrato, nunca veio me agradecer. Tantos anos ouvindo as minhas palestras, nunca foi na fila para nada. Agora eu tô aqui depois de falar anos e anos, e você aí, isso é uma injustiça, um absurdo. E o homem, gente, em silêncio orava, pedindo a Jesus pelo companheiro, sem julgá-lo, né, sem ofendê-lo, orava de cabeça baixa. Então, o líder daquela expedição espiritual olha para aquele amigo, né, perturbado e fala: calma, meu irmão. Cuidado com as palavras, calma. Mas isso é um absurdo. Como? De que forma? Por que é? E aí olhou de novo, né, para o homem da última fileira. Por que você? Por que ele está aí com vocês e não eu? E aí fez aquele silêncio. E então o companheiro da última fileira, humilde como estava, levanta o olhar e muito serenamente diz:
Oh, meu amigo, é porque eu fiz tudo aquilo que você falou para eu fazer, mas você, infelizmente, só falava. Me perdoe, eu ia embora mais cedo porque eu tinha que pegar ônibus. Minha vontade sempre foi, todos os dias que eu te escutava, de ser o primeiro da fila para te parabenizar. Você não sabe o bem que você me fez com as suas palavras. Mas eu morava num lugar muito perigoso e distante, e o último ônibus passava pouco tempo antes de terminar a sua exposição. Por isso eu nunca tive a oportunidade de ir lá te agradecer pessoalmente, mas todos aqueles dias eu rezava por você, pela sua família, agradecia a Deus pela vida, pela sua existência e procurava colocar em prática tudo aquilo que você me ensinou. Ah, meus amigos. Essas histórias tocam fundo e nos fazem refletir, é ou não é? Falar é uma coisa, fazer é outra. Saber o que tem que ser feito é uma coisa, mas fazermos é outra. Como diz o ditado, saber e não fazer é a mesma coisa que não saber, porque o resultado é o mesmo. Meus amigos, o Evangelho nos convida à atitude cristã consciente, à prática no bem. O Evangelho nos convida a vencer todo esse processo de zona de conforto, de comodismo que a gente se encontra, para que nós possamos estar em paz. Infelizmente, muitos de nós abandonam a própria paz por causa do comodismo, e é exatamente isso que não pode acontecer. Então, hoje, nesse dia maravilhoso em que nós temos a chance de mais uma vez estudarmos o nosso querido Evangelho, fica esse convite para todos nós falarmos menos e agirmos mais. Pararmos, de darmos lição de moral nas outras pessoas e começarmos a fazer a parte que nos cabe, para a gente não ter que passar por esse constrangimento, de muitas vezes chegar no mundo espiritual, observar tantos seres que no seu silêncio ao nosso lado estavam trabalhando ativamente nos caminhos do Evangelho, enquanto a maioria de nós ficava simplesmente se escondendo atrás de palavras bonitas, de leituras, de práticas sociais, mas que são vãs. Afinal, como disse Jesus, a fé sem obras é morta. Que Deus te abençoe, ilumine seu dia, que você se sinta extremamente inspirado a fazer o que precisa ser feito e que você com certeza seja luz por onde passar. Que Deus te ilumine sempre, a sua família. Até breve, meus queridos amigos, até muito breve. Olha, hoje tem pílula em inglês e em espanhol, hein? Por favor, compartilhem com seus contatos. Mesmo que você não fale inglês e espanhol, lembre-se, sempre tem alguém que fala e o pessoal está reclamando que não está recebendo as pílulas nesses outros idiomas. Isso está acontecendo porque muitos não estão passando adiante. Por favor, eu conto com o carinho de vocês, assim como vocês passam a pílula em português. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus e até breve. Até muito breve.